Olá, eu sou Diego, sou professor no curso de Hortas Agroecológicas da Fundac e hoje o tema desse vídeo é jardins ecológicos. Então vamos falar sobre jardins comestíveis e os recursos da Mata Atlântica para a gente pensar e em utilizar, né, em valorizar os recursos que a Mata Atlântica nos oferece, tá certo? Então estou aqui nessa paisagem típica, né, para mostrar para vocês que a Mata Atlântica é cheia de recursos e tem um elemento fundamental que participa, né, ativamente desse bioma da Mata Atlântica, que é a água, tá? A água é um elemento fundamental na dinâmica, né, da floresta, na dinâmica da mata, e as plantas expressam isso, né? Então aqui nesse contexto tem algumas plantas que são comestíveis e que podem estar sendo usadas também como um elemento paisagístico, tá certo? A gente pode pensar num jardim ecológico, funcional, mesclando elementos que são comestíveis e elementos que estão fazendo outras funções no sistema, né? Então aqui, essa é a taioba, né? Essa folha grande, linda, é uma folha comestível, é uma punk altamente nutritiva e que gosta muito da água, né? Ela se dá muito bem com ambientes onde tem muita água, né? Aqui por baixo passa um córregozinho e outras plantas participam aqui compartilham, né? Desse sistema. Essa aqui é uma plantinha que chama trapoeraba, ela tá toda aqui, ó, mas essa florzinha ela é muito boa para a gente identificar essa espécie de trapoeraba que é comestível também. Aqui mais atrás a gente tem o lírio do brejo, que agora está sem flor, mas eu vou tentar colocar uma flor na edição, senão vocês procurem aí, é uma flor branca, muito perfumada, também é uma flor comestível, tá? Também se dá muito bem com a água. Agora, a Mata Atlântica é um bioma, né? É um habitat, é um microclima, vamos dizer assim, que tem alguns elementos fundamentais, né? Então um deles é a água, que eu já falei, o outro deles é esse contexto de floresta, são plantas que também lidam bem com esse sombreamento das árvores, tá? Então, outra potência, né, de se pensar nesse contexto de jardins ecológicos e Mata Atlântica são árvores e plantas que ficam bem na sombra, que aguentam uma sombra. Tem a pariparoba, que também é conhecida por capiçoba. Tem o inhame também. Então a gente já viu um pouco sobre as árvores, sobre as plantas que ficam bem na sombra, algumas flores, temperos. Agora a gente vai olhar para plantas que ficam no outro extremo, ou seja, na água mesmo, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo,
né, uma série de plantinhas. É um pouco difícil de identificar, assim, meio de longe, eu não consigo chegar muito perto. Tem alguns matinhos pelo meio, mas a gente tem aqui uma série de plantinhas aquáticas. A prefeitura também deu uma limpada, né, entre aspas, é, aqui por esses córregos, mas enfim, aqui tem lentilha d'água, então tudo nesse bolinho aqui, lentilha d'água, água-pé, tem um tipo de lírio, e são plantas que que cumprem uma função muito importante nesse sistema todo, que é consumir a matéria orgânica e algumas impurezas que estão na água. Então, essas plantas, junto com outras, fazem parte de sistemas de saneamento ecológico, tá certo? Tanto plantas que ficam só na água, quanto algumas plantas como bananeira, como inhame, como taioba, que já ficam, né, num substrato, mas que tem uma função aí muito importante, muito potente, de evapotranspiração, né? A evapotranspiração nada mais é do que um processo que algumas plantas fazem mais, outras menos, mas todas fazem isso, que é de emitir, né, de liberar é, partículas de hidrogênio gasoso, né? Então elas transpiram, né? É uma evaporação através da transpiração. E nesse processo elas consomem também nutrientes, tá? Que estão na água ou no solo. Então por isso essas plantas são utilizadas, podem ser utilizadas, né? Em sistemas de saneamento ecológico. A gente vai ver algumas imagens também de um outro conceito de jardim que pode envolver plantas comestíveis, flores comestíveis ou não, mas é altamente paisagístico e funcional, que é os jardins de chuva. Então, jardim de chuva é um conceito de jardim surgido no Zimbábue, mas é um jardim que tem se alastrado, é um conceito que tem se alastrado para o mundo todo, né? Em várias cidades já estão aparecendo, né, os jardins de chuva, inclusive sendo implementados pelas prefeituras, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Basicamente é um jardim com substrato poroso, com plantas que bebem muita água. Além disso, as plantas também suportam, né? São plantas resistentes que suportam períodos de seca e períodos de cheia, né? De inundação. A gente tem aqui na Mata Atlântica várias plantas que aguentam essa condição. Inclusive plantas que dão flores, plantas que, né, é um jardim bonito, né? É um conceito de jardim paisagístico e funcional, né? Então a gente chama de paisagismo funcional ou paisagismo ecológico também. Os TEVAPs, ou tanques de evapotranspiração, já são sistemas de tratamento de esgoto, né, das águas negras que a gente fala. Dentro de uma casa a gente produz águas negras e águas cinzas, tá? Águas negras são águas de privada, tá? E as águas cinzas do resto das torneiras e pias, tá? Então, tanque de evapotranspiração é um sistema ecológico, né, de saneamento ecológico para o tratamento de águas negras. E nele vão muitas plantas que a gente, né, que se dão muito bem e que estão presentes no nosso contexto aqui de Mata Atlântica, né, como a bananeira, a taioba, como o inhame, como várias herbáceas dessas que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem aqui, né, em Caraguatatuba, aqui na Mata Atlântica, uma série de recursos vegetais, né, para utilizar não só como um jardim paisagístico nessa mentalidade europeia, assim, fria, distante e que não serve para nada, né? Serve só para olhar, né? A gente pode, né? A gente tem uma potência aqui de recursos vegetais, né? De recursos da biodiversidade para criar paisagens que são também funcionais, né? Que cumprem uma função como um jardim de chuva, como um tanque de evapotranspiração, como um círculo de bananeiras, né? Como lagos,
que podem estar filtrando a água também, que podem estar produzindo peixe. Então, por que não, né? Aproveitar desses recursos da diversidade para ter jardins ecológicos, né? Ou praticar um paisagismo funcional, um paisagismo ecológico. E por que não jardins comestíveis e medicinais, né?